Neste painel educativo chegamos a uma das ideias centrais de toda esta sequência de estudos sobre probabilidade, estatística e processos aleatórios. Ao longo dos painéis educativos anteriores discutimos padrões ilusórios, independência dos sorteios, vieses cognitivos, limitações da estatística, funcionamento da inteligência artificial e diversos mecanismos psicológicos que influenciam nossa interpretação das loterias. Agora reuniremos todos esses conceitos em uma única reflexão. A matemática não toma decisões com base em emoções, desejos ou expectativas. Ela apenas descreve a realidade. Observe inicialmente o título da imagem. A matemática não tem emoções. No final, quem decide é ela. Logo abaixo encontramos uma frase extremamente importante: esperança, intuição e crenças são humanas. Probabilidade é matemática. Essa distinção resume perfeitamente a diferença entre aquilo que sentimos e aquilo que realmente acontece. Os seres humanos possuem emoções. Criam expectativas. Desenvolvem esperança. Confiam na própria intuição. Tudo isso faz parte do funcionamento normal do cérebro. Entretanto, os processos aleatórios não conhecem nenhum desses sentimentos. Eles obedecem apenas às leis da probabilidade. No centro da imagem aparece uma balança bastante simbólica. No lado esquerdo encontramos elementos associados ao comportamento humano: esperança, intuição, crenças, sensações. A ideia de que desta vez vai acontecer. Essas expressões representam pensamentos bastante comuns entre apostadores. Muitas pessoas afirmam sentir que determinado número irá aparecer. Outras acreditam que possuem um método diferente. Algumas dizem que certo número está atrasado. Outras simplesmente afirmam possuir uma boa sensação sobre determinado resultado. Esses sentimentos são perfeitamente compreensíveis. Entretanto, do ponto de vista matemático, eles não alteram absolutamente nada nas probabilidades do sorteio. No lado direito da balança encontramos os princípios da matemática. Todas as combinações possíveis possuem exatamente a mesma probabilidade. Cada sorteio é independente dos anteriores. As probabilidades permanecem constantes. A matemática descreve aquilo que realmente acontece, e não aquilo que gostaríamos que acontecesse. Observe agora a mensagem localizada logo abaixo da balança. No final, a balança sempre inclina para a matemática. Essa frase representa uma metáfora importante. Podemos acreditar em qualquer estratégia. Podemos criar qualquer teoria. Podemos elaborar qualquer explicação. Entretanto, quando o sorteio começa, quem determina as probabilidades é a matemática. Não nossas expectativas. Na parte superior direita da imagem encontramos outra reflexão bastante significativa. Nosso cérebro é emocional. Ele procura controle. Busca garantias. Deseja reduzir a incerteza. Entretanto, a matemática não sente esperança. Ela não conhece preferências. Ela simplesmente descreve a realidade utilizando modelos probabilísticos. Por isso a imagem afirma que a realidade permanece indiferente aos nossos desejos. Essa talvez seja uma das características mais importantes da ciência. As leis matemáticas continuam exatamente as mesmas independentemente daquilo que acreditamos. Na coluna intitulada "A realidade não muda para agradar ninguém", encontramos alguns exemplos muito interessantes. Imagine o lançamento de um dado. Você pode desejar intensamente que apareça o número 6. Entretanto, sua probabilidade continua sendo exatamente 1 em 6. Da mesma forma, você pode acreditar profundamente no seu método para escolher números da loteria. Mesmo assim, sua probabilidade continua sendo exatamente a mesma dos demais participantes. Você pode esperar que um número atrasado finalmente apareça. Ainda assim, o sorteio continuará sendo independente. Você pode acreditar que chegou sua vez de ganhar. Mas o acaso não escolhe pessoas.
Esses exemplos demonstram uma característica fundamental da probabilidade. A realidade não adapta suas regras às nossas expectativas. Na parte central direita encontramos uma observação extremamente importante. Mesmo que desejemos alterar o resultado, a matemática continuará descrevendo exatamente o mesmo conjunto de probabilidades. Desejos não modificam probabilidades. Esperança não altera distribuições. Confiança não modifica experimentos independentes. Essas afirmações podem parecer duras, mas representam exatamente aquilo que a ciência demonstra. Na parte inferior da imagem aparece um conjunto de 4 princípios fundamentais. O primeiro é a imparcialidade. A probabilidade trata todos os participantes igualmente. Não existe privilégio matemático. O segundo é a independência. Cada concurso representa um novo experimento. O passado não influencia o futuro. O terceiro é a aleatoriedade. Resultados improváveis continuam sendo possíveis. Eventos raros fazem parte do comportamento normal do acaso. O quarto princípio é a consistência. Embora ocorram variações no curto prazo, as leis da probabilidade permanecem válidas quando analisamos grandes quantidades de experimentos. Esses 4 princípios representam a base de praticamente toda a teoria das probabilidades moderna. Na caixa intitulada Lembre-se sempre, encontramos uma mensagem bastante equilibrada. Você pode escolher qualquer conjunto de números. Pode criar estratégias. Pode utilizar critérios pessoais. Tudo isso faz parte da liberdade de cada participante. Entretanto, o resultado continuará obedecendo exatamente as mesmas regras matemáticas para todos. A matemática não possui emoções, mas possui coerência. Na parte inferior do painel educativo aparece uma das conclusões mais importantes de toda esta série. Emoções podem motivar. Intuição pode inspirar. Mas quem define o resultado é a matemática. Essa frase não pretende desvalorizar a intuição humana. A intuição desempenha papel fundamental em inúmeras atividades da vida cotidiana. Ela auxilia decisões rápidas, criatividade, aprendizado e adaptação. Entretanto, quando tratamos de processos genuinamente aleatórios, a intuição frequentemente entra em conflito com a teoria das probabilidades. Nessas situações, a matemática oferece uma descrição muito mais confiável da realidade. Por fim, o rodapé apresenta uma reflexão bastante interessante. Usar matemática significa buscar clareza. Usar intuição significa expressar esperança. As duas podem coexistir. Entretanto, nas loterias corretamente conduzidas, quem determina o resultado não é a esperança. É o acaso descrito pela probabilidade. Como conclusão, este painel educativo encerra uma das principais mensagens desta sequência didática. O cérebro humano naturalmente procura padrões, cria explicações e alimenta expectativas. Esses comportamentos fazem parte da nossa natureza e são extremamente úteis em diversas situações. Entretanto, quando analisamos processos aleatórios independentes, como os sorteios de uma loteria, as leis da probabilidade permanecem completamente indiferentes às nossas emoções. A matemática não favorece pessoas, métodos ou crenças. Ela apenas descreve, com rigor e consistência, aquilo que realmente pode acontecer. Compreender essa diferença é um dos maiores objetivos da educação estatística e do pensamento científico, pois nos permite distinguir esperança de evidência, intuição de demonstração e desejo de realidade. Neste painel educativo abordaremos um dos princípios mais importantes da teoria das probabilidades e da estatística, a imparcialidade dos processos aleatórios. Muitas pessoas acreditam que experiência, conhecimento, inteligência, tecnologia ou estratégias sofisticadas podem alterar as probabilidades de um sorteio corretamente conduzido. Entretanto, quando analisamos um sistema verdadeiramente aleatório, descobrimos que a máquina responsável pelo sorteio não conhece quem está participando.
Ela apenas executa um processo físico governado pelas leis da probabilidade. Observe inicialmente o título da imagem. A máquina não sabe quem você é. Todos têm as mesmas chances. Logo abaixo aparece uma frase bastante significativa. No sorteio, não existem privilégios, currículos ou estratégias que mudem o resultado. Essa afirmação resume uma característica fundamental dos processos aleatórios. A máquina não distingue pessoas. Ela não reconhece profissões, nível de escolaridade, condição financeira ou qualquer outra característica individual. Para o mecanismo do sorteio, todos os participantes são absolutamente equivalentes. No painel central da imagem observamos 6 participantes bastante diferentes entre si. Um empresário, uma pessoa de baixa renda, um engenheiro, um sistema de inteligência artificial, um computador e um professor. Todos seguram exatamente o mesmo tipo de bilhete de aposta. Essa representação visual transmite uma mensagem muito importante. Independentemente da profissão, do conhecimento técnico ou dos recursos disponíveis, todos entram na mesma urna probabilística. Cada participante possui exatamente as mesmas regras, as mesmas possibilidades e exatamente a mesma probabilidade matemática. Logo abaixo desses personagens aparece a máquina de sorteio contendo dezenas embaralhadas. Ao lado da máquina encontramos uma frase extremamente importante. O sorteio não tem favoritos. Tem probabilidades. Essa talvez seja uma das mensagens centrais de toda esta sequência de painéis educativos. A máquina não escolhe pessoas. Não reconhece currículos. Não recompensa experiência. Não favorece quem estudou mais. Ela apenas seleciona aleatoriamente uma combinação entre milhões de possibilidades previstas pelas regras do jogo. No lado direito da imagem encontramos outro painel bastante interessante intitulado O que o sorteio não enxerga. Entre os elementos apresentados aparecem dinheiro, formação acadêmica, inteligência, experiência profissional, programas computacionais e sucessos anteriores. Todos esses fatores podem ser extremamente importantes em inúmeras atividades humanas. Na engenharia, na medicina, na pesquisa científica, na economia, na gestão, na tecnologia. Entretanto, em um sorteio corretamente conduzido, nenhum desses fatores altera a distribuição de probabilidades. A máquina simplesmente não possui acesso a essas informações. Ela apenas executa o processo físico de seleção aleatória. Logo abaixo aparece outra observação muito importante. O sorteio enxerga apenas milhões de combinações possíveis e escolhe uma delas ao acaso. Essa frase descreve exatamente aquilo que a matemática estabelece. Do ponto de vista probabilístico, não existem participantes especiais. Existem apenas combinações possíveis. Cada uma delas permanece sujeita às mesmas regras matemáticas. Na parte central direita da imagem encontramos um exemplo utilizando um concurso da quina. As dezenas sorteadas aparecem destacadas. Ao lado surge uma observação bastante significativa. Era impossível conhecer exatamente esse resultado antes do sorteio. Da mesma forma, continua sendo impossível garantir previamente qual será a próxima combinação. Em seguida aparece outra mensagem extremamente importante. Ninguém pode afirmar que merecia vencer. Ninguém pode afirmar que possuía a razão matemática para vencer. O resultado decorreu apenas do comportamento natural do acaso. Essa afirmação não diminui a alegria do vencedor. Ela apenas esclarece que, do ponto de vista probabilístico, o mecanismo do sorteio permaneceu imparcial. Na parte inferior da imagem encontramos 5 princípios fundamentais que sintetizam praticamente toda esta sequência de estudos. O primeiro é a igualdade. Todos possuem exatamente a mesma probabilidade matemática. O segundo é a aleatoriedade. Cada concurso representa um novo experimento independente. O terceiro é a imprevisibilidade.
Não existem padrões confiáveis que permitam antecipar os próximos resultados. O quarto princípio é a probabilidade. Cada combinação mantém exatamente a mesma chance de ocorrer. E o quinto é a humildade. Aceitar que existem limites para nossa capacidade de previsão constitui uma das características mais importantes do pensamento científico. Na caixa denominada Lembre-se, encontramos outra reflexão bastante interessante. No jogo da loteria, o mais importante não é quem você é. O que realmente determina o resultado é o comportamento aleatório do sorteio. Essa frase não significa que conhecimento seja inútil. Pelo contrário, conhecimento é indispensável para compreender como a probabilidade funciona. O que ela afirma é que compreender a matemática não altera a matemática. Ela apenas permite interpretar corretamente aquilo que está acontecendo. Por fim, o rodapé apresenta uma conclusão extremamente importante. Na loteria, a única lei é a do acaso. A máquina não sabe, não vê, não lembra e não tem favoritos. Todos têm a mesma chance. Sempre. Essa frase resume praticamente toda a lógica apresentada ao longo desta sequência de painéis educativos. Os processos aleatórios corretamente conduzidos são impessoais. Não favorecem indivíduos. Não punem indivíduos. Não reconhecem currículos. Não possuem memória. Não criam privilégios. Apenas obedecem às leis da probabilidade. Na última linha da imagem encontramos uma reflexão bastante equilibrada. Jogar por diversão é uma escolha legítima. Criar estratégias pessoais também faz parte da experiência de muitos participantes. Entretanto, essas estratégias não alteram a distribuição matemática das probabilidades. A matemática continua tratando todos exatamente da mesma forma. Como conclusão, este painel educativo reforça um dos princípios mais importantes da probabilidade moderna. Processos aleatórios corretamente conduzidos são essencialmente imparciais. A máquina responsável pelo sorteio não distingue riqueza, inteligência, experiência, tecnologia ou qualquer outra característica humana. Todos os participantes competem sob exatamente as mesmas regras probabilísticas. Compreender essa igualdade matemática não reduz o encanto da loteria, mas permite interpretá-la de maneira científica e racional. Em vez de buscar privilégios inexistentes, aprendemos a reconhecer que, diante do acaso, todos começam exatamente do mesmo ponto. Essa compreensão representa uma das maiores contribuições da probabilidade para o pensamento crítico e para a educação científica. Neste painel educativo estudaremos um dos erros de interpretação mais frequentes na estatística, na ciência de dados e no raciocínio cotidiano: a confusão entre correlação e causalidade. Muitas vezes observamos dois acontecimentos ocorrendo simultaneamente e concluímos, de forma precipitada, que um deles provocou o outro. Entretanto, a simples coexistência de dois eventos não constitui evidência de uma relação de causa e efeito. Em processos aleatórios, coincidências são esperadas e podem produzir associações que parecem convincentes, mas que não possuem fundamento causal. Observe inicialmente o título da imagem: confundir correlação com causa. Duas coisas acontecerem juntas não significa que uma causa a outra. Logo abaixo aparece uma frase bastante significativa: nosso cérebro adora conexões. Mas o acaso adora coincidências. Essa frase resume um dos maiores desafios do pensamento científico. O cérebro humano foi desenvolvido para encontrar relações entre acontecimentos. Essa habilidade foi extremamente importante ao longo da evolução, pois permitiu identificar perigos, compreender fenômenos naturais e aprender com experiências anteriores. Entretanto, essa mesma capacidade pode levar a interpretações equivocadas quando analisamos eventos produzidos pelo acaso. No painel localizado à esquerda encontramos um exemplo bastante conhecido envolvendo chuva e guarda-chuva. Quando começa a chover, muitas pessoas passam a utilizar guarda-chuvas. Como consequência, observamos que chuva e guarda-chuva costumam aparecer juntos.
Essa associação realmente existe. Ela representa uma correlação. Entretanto, algumas pessoas poderiam formular uma conclusão completamente equivocada. Se sempre vemos guarda-chuvas quando chove, então talvez o guarda-chuva provoque a chuva. Naturalmente sabemos que essa conclusão está incorreta. O guarda-chuva não produz a chuva. Na realidade, ocorre exatamente o contrário. A chuva leva as pessoas a utilizarem guarda-chuvas. Existe uma relação causal. Mas a direção da causalidade é diferente daquela sugerida pela interpretação equivocada. Logo abaixo do exemplo aparece uma frase extremamente importante. A relação existe, mas não é causal. A chuva causa o guarda-chuva, não o guarda-chuva que causa a chuva. Esse exemplo ilustra perfeitamente a diferença entre correlação e causalidade. Correlação significa que dois eventos aparecem juntos com frequência. Causalidade significa que um evento realmente produz o outro. Esses conceitos não são equivalentes. No painel localizado à direita, a imagem aplica exatamente esse raciocínio às loterias. Imagine que uma pessoa utilize determinado método, uma planilha ou até mesmo um sistema de inteligência artificial para escolher seus números. Em algum concurso, ela obtém um prêmio. Nesse momento observamos duas informações simultaneamente. O método estava presente. E o prêmio aconteceu. Esses dois acontecimentos aparecem juntos. Entretanto, surge uma conclusão bastante perigosa. Talvez o método tenha causado o prêmio. Essa conclusão representa exatamente o erro que estamos estudando. O fato de duas coisas ocorrerem ao mesmo tempo não demonstra que uma provocou a outra. Logo abaixo desse exemplo encontramos a explicação correta. O prêmio foi produzido pelo acaso. O método apenas estava presente naquele momento. Sua presença não constitui evidência de que tenha sido a causa do resultado. Essa diferença parece simples. Entretanto, ela representa um dos princípios fundamentais do método científico. Na parte inferior da imagem encontramos 5 critérios importantes para diferenciar correlação de causalidade. O primeiro é o teste de reversão. Devemos perguntar se a relação continua fazendo sentido quando invertida. No caso da loteria, mudar o método utilizado não altera matematicamente as probabilidades do sorteio. O segundo critério envolve o controle das variáveis. Muitos fatores podem influenciar um fenômeno. Na loteria, porém, a variável dominante continua sendo o acaso. O terceiro critério exige evidência reproduzível. Uma causa verdadeira produz resultados consistentes sempre que as mesmas condições são reproduzidas. Se determinado método funciona apenas ocasionalmente, mas falha na maioria das tentativas, não existe evidência suficiente de causalidade. O quarto critério corresponde à base estatística. Resultados isolados não demonstram a existência de um efeito verdadeiro. São necessários grandes conjuntos de dados, repetição de experimentos e análises estatísticas rigorosas. O quinto critério recomenda cuidado com narrativas. Histórias individuais costumam ser muito convincentes. Entretanto, a ciência não estabelece relações causais com base em relatos isolados. Ela utiliza evidências objetivas obtidas por meio de observações sistemáticas. Na caixa de atenção localizada à direita encontramos outra reflexão extremamente importante. O fato de um acontecimento ocorrer uma única vez não demonstra que ele foi causado pelo método utilizado. Histórias convencem. Coincidências impressionam. Mas a estatística exige evidências. Esse talvez seja um dos maiores ensinamentos da pesquisa científica. Na parte inferior do painel educativo aparece uma conclusão bastante elegante. Correlação é quando duas coisas acontecem juntas. Causa é quando uma realmente faz a outra acontecer. Essa frase resume perfeitamente toda a discussão realizada. Na loteria, um método pode aparecer ao mesmo tempo em que ocorre um prêmio. Entretanto,
isso não significa que o método tenha produzido aquele resultado. O sorteio continua obedecendo às mesmas leis probabilísticas discutidas ao longo desta sequência. Finalmente, o rodapé apresenta uma série de lembretes bastante úteis. A chuva provoca o uso do guarda-chuva. O acaso produz os resultados da loteria. Devemos questionar conexões aparentemente fáceis. Buscar dados objetivos em vez de histórias individuais. E confiar na matemática antes de aceitar coincidências como evidências. Como conclusão, este painel educativo apresenta um dos princípios mais importantes do pensamento científico moderno. Correlação e causalidade representam conceitos diferentes e não devem ser confundidos. O fato de um método estar presente quando ocorre um prêmio não demonstra que ele foi responsável pelo resultado. Em processos aleatórios, coincidências inevitavelmente acontecerão. A ciência exige muito mais do que associações aparentes para estabelecer relações de causa e efeito. São necessárias evidências reproduzíveis, controle das variáveis, análises estatísticas rigorosas e confirmação independente. Somente após esse conjunto de verificações podemos afirmar que uma relação observada representa uma verdadeira causalidade. Até lá, a coincidência continua sendo apenas coincidência, por mais convincente que a narrativa pareça. Neste painel educativo estudaremos um erro de interpretação bastante comum quando analisamos loterias, competições e eventos raros, a chamada falácia dos grandes números, entendida aqui como a tendência de atribuir significado especial ao fato de alguém vencer após um grande número de tentativas. Em situações nas quais milhões de pessoas participam de um processo aleatório, a existência de vencedores é uma consequência natural da própria probabilidade, e não, necessariamente, uma evidência de que determinado método seja superior. Observe inicialmente o título da imagem, a falácia dos grandes números, alguém sempre vai ganhar. Logo abaixo encontramos duas afirmações bastante importantes. Muitas perdas não devem ser seguidas obrigatoriamente por uma vitória. E também, o acaso não tem obrigação de se equilibrar para você. Essas frases resumem um princípio fundamental da teoria das probabilidades. O acaso não possui memória. Não acumula dívidas. Não procura compensar resultados anteriores. Cada novo sorteio constitui um experimento independente. No painel localizado à esquerda encontramos um exemplo bastante ilustrativo. Imagine uma sequência composta por 100 apostas consecutivas sem prêmio. Na tentativa seguinte, finalmente surge um vencedor. Essa situação pode parecer extraordinária. Entretanto, devemos fazer uma pergunta importante. O fato de alguém ter vencido demonstra, por si só, que o método utilizado era superior. A resposta é não. O surgimento de um vencedor faz parte do comportamento esperado quando existe um número muito grande de participantes realizando inúmeras tentativas. A vitória isolada não constitui evidência suficiente para validar um método. Logo abaixo encontramos uma observação importante. Quando milhões de apostas são realizadas continuamente, torna-se inevitável que algumas delas obtenham sucesso. Esse resultado decorre da própria natureza probabilística do processo. No painel central da imagem encontramos algumas razões pelas quais esse tipo de interpretação é tão frequente. A primeira delas é a expectativa de compensação. Muitas pessoas acreditam intuitivamente que, depois de uma longa sequência de perdas, o acaso deveria produzir uma vitória. Entretanto, esse raciocínio não é compatível com processos independentes. A segunda razão é a memória seletiva. Normalmente lembramos do caso da pessoa que venceu. Mas esquecemos facilmente a enorme quantidade de participantes que utilizaram estratégias semelhantes e não obtiveram sucesso. A terceira razão consiste em observar apenas o vencedor. Quando nossa atenção se concentra exclusivamente nos casos de sucesso, perdemos a dimensão do conjunto completo de tentativas realizadas. Por fim, muitas vezes confundimos frequência com padrão.
quanto maior o número de participantes, maior será também o número absoluto de acontecimentos raros. Isso não significa que exista um método oculto. Significa apenas que aumentou o número de oportunidades para que o acaso produzisse esses resultados. No painel localizado à direita encontramos alguns princípios importantes sobre grandes números. Primeiro, cada sorteio continua sendo independente. O passado não altera o futuro. Segundo, a probabilidade individual permanece constante. A chance matemática de cada combinação continua exatamente a mesma antes e depois de qualquer vitória. Terceiro, quando milhões de pessoas participam de um mesmo jogo, naturalmente haverá mais vencedores em termos absolutos. Isso acontece porque aumentou o número de tentativas, e não porque as probabilidades individuais foram modificadas. Por fim, o acaso não segue expectativas humanas. Ele apenas obedece às probabilidades definidas pelo próprio processo. Na parte inferior esquerda da imagem aparecem algumas frases bastante conhecidas. Esse número já não sai a muitos concursos. Esse método perdeu várias vezes. Agora chegou sua vez. Alguém precisava ganhar. Por que não eu? Essas afirmações ilustram formas comuns de interpretar acontecimentos aleatórios. Entretanto, nenhuma delas altera as probabilidades do próximo sorteio. No painel central inferior encontramos uma síntese bastante simples. Muitas pessoas participam. Uma delas vence. Esse resultado é compatível com aquilo que a teoria das probabilidades prevê quando existe um número muito grande de tentativas. Não podemos concluir automaticamente que o sucesso decorreu do método utilizado. Para isso seriam necessárias evidências estatísticas robustas, testes reproduzíveis e comparação sistemática com outras estratégias. Na caixa de atenção localizada à direita encontramos outra reflexão importante. O equilíbrio estatístico aparece quando analisamos um grande número de experimentos. Ele não precisa ocorrer dentro da sequência individual de um único participante. Esse ponto ajuda a compreender por que longas sequências de perdas ou acontecimentos raros podem ocorrer naturalmente em processos aleatórios. Na parte inferior do painel educativo encontramos uma conclusão bastante significativa. Alguém vai ganhar. Mas isso, por si só, não demonstra que o método utilizado foi a causa do resultado. É uma consequência esperada quando milhões de tentativas são realizadas em um processo aleatório. Essa frase resume toda a discussão apresentada. A existência de vencedores não contradiz a teoria das probabilidades. Ao contrário, ela confirma exatamente aquilo que esperamos observar quando um grande número de experimentos independentes é realizado. Finalmente, o rodapé apresenta algumas recomendações importantes. Lembre-se de que cada sorteio representa um novo experimento. Aceite que o acaso não possui obrigação de compensar resultados anteriores. Analise o conjunto completo dos dados, e não apenas os casos de sucesso. E procure fundamentar suas conclusões em probabilidade, estatística e evidências, em vez de impressões intuitivas. Como conclusão, este painel educativo mostra que, em processos aleatórios envolvendo milhões de participantes, a existência de vencedores é inevitável. A observação de um caso de sucesso não permite, isoladamente, concluir que determinado método seja eficaz. A pesquisa científica exige análises abrangentes, comparação entre estratégias, testes independentes e validação estatística antes de estabelecer relações de causa e efeito. Assim, compreender o comportamento dos grandes números nos ajuda a interpretar corretamente acontecimentos raros e a evitar conclusões precipitadas baseadas apenas em exemplos individuais de sucesso. Chegamos ao último painel educativo desta sequência de estudos. Ao longo de toda esta jornada discutimos probabilidade, estatística, processos aleatórios, vieses cognitivos, inteligência artificial, correlação, causalidade e diversas ilusões que surgem quando tentamos encontrar padrões onde existe apenas acaso.
Este último painel reúne todas essas ideias em uma única reflexão. Os números são fundamentais para compreender a realidade, mas, sozinhos, eles nunca contam toda a história. Observe inicialmente o título da imagem. Números contam histórias, mas não contam toda a história. Logo abaixo encontramos uma frase extremamente importante. A estatística mostra o que aconteceu, mas não explica por quê. O contexto, a teoria e a experiência completam o entendimento. Essa talvez seja uma das maiores lições da ciência de dados. Dados não falam sozinhos. Eles precisam ser interpretados. Precisam ser analisados. Precisam ser compreendidos dentro de um contexto. Caso contrário, podem conduzir a conclusões equivocadas. No painel localizado à esquerda encontramos aquilo que os números realmente fazem bem. Primeiro, eles descrevem os acontecimentos. A estatística registra aquilo que ocorreu. Ela mede frequências. Conta ocorrências. Organiza informações. Segundo, os números resumem grandes quantidades de dados. Milhares de observações podem ser transformadas em gráficos, tabelas e indicadores muito mais fáceis de interpretar. Terceiro, os números permitem estimativas. Podemos calcular médias, probabilidades, dispersões e diversas medidas que auxiliam nossa compreensão sobre determinado fenômeno. E quarto, os números também alertam. Eles podem indicar mudanças importantes, tendências estatísticas e situações que merecem investigação mais cuidadosa. Entretanto, logo abaixo aparece uma observação extremamente importante. Os números representam o início da investigação, não seu ponto final. Eles fornecem evidências, mas não substituem o pensamento crítico. No painel central encontramos exatamente aquilo que os números não conseguem fazer sozinhos. Eles não explicam automaticamente as causas dos acontecimentos. Não garantem previsões perfeitas. Não compreendem o contexto em que os dados foram produzidos. E também não fazem julgamentos. Essas limitações não representam uma fraqueza da estatística. Pelo contrário, representam o reconhecimento dos limites naturais de qualquer método científico. Sem teoria, sem contexto, sem conhecimento do problema. Até mesmo conjuntos enormes de dados podem conduzir a interpretações equivocadas. Na parte superior direita da imagem encontramos outra reflexão bastante interessante. Nosso cérebro procura significado. Quer ligar acontecimentos. Deseja encontrar causas. Entretanto, os números isoladamente não entregam essas respostas. Dados sem contexto continuam sendo apenas dados. O entendimento surge quando combinamos observação, teoria, evidências e raciocínio científico. Logo abaixo aparece um exemplo clássico envolvendo correlação. Observamos que vendas de sorvete aumentam quando a temperatura sobe. Esses dois fenômenos realmente acontecem juntos. Existe uma correlação. Entretanto, seria incorreto concluir que comer sorvete provoca aumento da temperatura. Existe uma terceira variável responsável pelos dois acontecimentos. O verão. A estação do ano aumenta simultaneamente a temperatura e o consumo de sorvetes. Esse exemplo reforça uma ideia discutida no painel educativo anterior. Correlação não significa causalidade. Os números mostram uma associação. A teoria explica sua verdadeira origem. Na parte inferior da imagem encontramos uma sequência bastante importante intitulada Como transformar dados em entendimento. O primeiro passo consiste em coletar dados confiáveis. Sem dados de qualidade, qualquer conclusão torna-se frágil. O segundo passo é analisar. Explorar os dados. Visualizar distribuições. Identificar padrões. Encontrar possíveis relações. O terceiro passo é interpretar. É nesse momento que entram a teoria, o contexto, a experiência e o conhecimento acumulado.
O quarto passo consiste em concluir, mas somente depois de compreender os limites da análise realizada. E finalmente chegamos ao quinto passo: decidir. Boas decisões não são baseadas apenas em números. São construídas a partir da combinação entre dados, conhecimento científico e pensamento crítico. No painel denominado o equilíbrio certo, encontramos uma balança bastante simbólica. De um lado aparecem os dados. Do outro lado, o conhecimento. Os dados mostram aquilo que aconteceu. O conhecimento procura explicar por que aconteceu. Uma decisão realmente inteligente nasce justamente do equilíbrio entre esses dois elementos. Nem apenas números. Nem apenas opiniões. Mas uma integração entre evidências objetivas e interpretação fundamentada. Na caixa intitulada Lembre-se Sempre, encontramos alguns princípios extremamente importantes. Os dados representam fatos. As interpretações representam hipóteses fundamentadas. As causas precisam ser demonstradas por evidências, e não apenas sugeridas por correlações. Sempre devemos perguntar por quê, antes de aceitar uma conclusão. E compreender um fenômeno vale muito mais do que simplesmente acumular informações sobre ele. Essas recomendações resumem a essência do método científico. Na parte inferior do painel educativo aparece uma conclusão extremamente elegante. Números descrevem, mas não explicam. Dados são o início. Entendimento é o objetivo. Use a estatística, mas não abandone a razão. Essa frase sintetiza toda esta sequência de 20 painéis educativos. Ao longo deste material aprendemos que a probabilidade descreve processos aleatórios. A estatística organiza informações. A matemática estabelece limites objetivos. A psicologia explica nossos vieses cognitivos. A inteligência artificial aprende padrões reais, quando eles existem. Mas nenhuma dessas áreas substitui o pensamento crítico. Elas trabalham juntas. Finalmente, o rodapé apresenta algumas recomendações que sintetizam toda esta jornada. Explore os dados com calma. Compreenda o contexto antes de concluir. Procure causas verdadeiras, não apenas padrões aparentes. Desconfie de respostas simples para problemas complexos. E lembre-se de que as melhores decisões surgem da integração entre matemática, estatística, conhecimento científico e pensamento crítico. Como conclusão final desta sequência de estudos, podemos afirmar que compreender a probabilidade não significa eliminar o acaso, mas aprender a interpretá-lo corretamente. A estatística não existe para alimentar ilusões, mas para reduzir incertezas por meio de evidências. A matemática não promete certezas absolutas sobre eventos aleatórios, mas fornece as ferramentas mais confiáveis para compreender seus limites e seu comportamento. Quando combinamos dados de qualidade, teoria consistente, análise crítica e humildade intelectual, deixamos de procurar fórmulas mágicas e passamos a enxergar a realidade como ela realmente é. Essa talvez seja a maior contribuição da educação científica, substituir a ilusão pela compreensão, a superstição pelo conhecimento e a intuição isolada pelo raciocínio fundamentado.